Todo fã de Hunter x Hunter já discutiu isso pelo menos uma vez. Quem era realmente o personagem mais forte em cada arco? Será que Hisoka dominava tudo no Exame Hunter? Kurapika realmente superou Chrollo em York New? E Nétero, era mesmo mais forte que Meruem? Hoje eu vou responder essa pergunta da forma mais justa possível. Vamos passar pelos 8 grandes arcos do mangá e escolher os 3 personagens mais poderosos de cada um, analisando apenas o que foi mostrado naquele momento da história. Nada de considerar versões futuras, nada de teorias malucas. Só feitos, domínio de Nen e tudo o que a obra realmente apresenta. E já aviso, o ranking da Guerra de Sucessão vai ter uma reviravolta que muita gente não está esperando. Então já escreve aí quem você acha que ficou de fora. Antes de começar, se você gosta de Hunter x Hunter e curte análises bem fundamentadas, já deixa o like porque esse vídeo deu muito trabalho. E se inscreve porque aqui a gente analisa a obra usando o mangá como principal referência, sem inventar power scaling. Agora, vamos voltar para onde tudo começou, o Exame Hunter. Arco 1, Exame Hunter. Em terceiro lugar, Illumi Zoldyck. Illumi passa praticamente o exame inteiro escondendo sua verdadeira identidade. Disfarçado de Gitarakur, ninguém percebe que está diante de um dos assassinos mais perigosos da família Zoldyck. Mesmo sem revelar todo o seu poder, sua presença intimida candidatos experientes e demonstra um controle de aura impressionante. É um daqueles personagens que nunca parece estar em perigo. Em segundo lugar, Hisoka Morou. Hisoka transforma o Exame Hunter em um verdadeiro parque de diversões. Enquanto os outros candidatos lutam para sobreviver, ele elimina adversários com extrema facilidade e passa o arco inteiro procurando alguém que realmente consiga entretê-lo. Sua confiança deixa claro que ninguém ali representa uma ameaça real. Mesmo sem mostrar tudo o que é capaz de fazer, Hisoka domina completamente qualquer confronto em que participa. Em primeiro lugar, Izaki Nétero. O primeiro lugar não poderia ser outro. Mesmo aparecendo pouco, Nétero já transmite uma sensação absurda de superioridade. Ele é o presidente da Associação Hunter, e todos os personagens importantes demonstram enorme respeito pela sua força. O mais interessante é que Hunter x Hunter não precisa mostrar Nétero lutando para convencer o espectador. A própria reação dos outros personagens já estabelece que existe um abismo entre ele e praticamente qualquer pessoa presente naquele exame. Mas se existe uma família capaz de rivalizar com qualquer usuário de Nen do mundo, essa família é a Zoldyck. Arco 2, Família Zoldyck. Em terceiro lugar, Killua Zoldyck. Mesmo ainda sendo uma criança, Killua já demonstra habilidades que colocariam assassinos profissionais no bolso. Sua velocidade, precisão e treinamento são resultado de anos de tortura e condicionamento dentro da própria família. O mais assustador, ele ainda está muito longe do seu verdadeiro potencial. Em segundo lugar, Silva Zoldyck. Silva é o atual líder da família, um assassino extremamente experiente e respeitado até pelos Hunters mais fortes. Mesmo aparecendo pouco nesse arco, fica evidente que ele está em um patamar completamente diferente do de Killua. Sua calma e confiança mostram alguém acostumado a enfrentar inimigos de altíssimo nível. Em primeiro lugar, Zeno Zoldyck. O topo fica com Zeno. Apesar da aparência tranquila, ele é um dos usuários de Nen mais refinados de toda a obra. Sua experiência, inteligência e domínio das técnicas fazem dele um verdadeiro mestre. O tipo de força que não precisa ser provada, só reconhecida por quem entende do assunto. Dentro da própria família Zoldyck, considerada uma das mais temidas do mundo, Zeno é tratado como a maior autoridade em combate, o que já diz muito sobre o nível que estamos falando. Mas existe um lugar onde força bruta não basta, onde todo lutador precisa aprender o verdadeiro significado do Nen, a Arena Celestial. Arco 3, Heaven's Arena. Em terceiro lugar, Killua Zoldyck. Mesmo sem conhecer Nen no início do arco, Killua sobe dezenas de andares praticamente sem esforço. Depois de aprender os fundamentos da técnica, sua evolução é assustadoramente rápida. Seu talento natural fica evidente desde os primeiros treinos. Em segundo lugar, Gon Freaks. Esse arco marca o nascimento de um verdadeiro usuário de Nen. Gon aprende Ten, Zetsu, Ren e Hatsu em um ritmo impressionante. Além disso, desperta o Jiajianken, habilidade que se tornará uma das marcas registradas do personagem. Ainda está longe dos grandes monstros da obra, mas seu crescimento chama a atenção até de veteranos. Cadê ele? Hisoka ocupa o primeiro lugar. Enquanto Gon comemora cada pequena evolução, Hisoka apenas observa. Ele sabe que a distância entre os dois ainda é enorme. A luta entre eles deixa isso muito claro. Mesmo elogiando o talento de Gon, Hisoka vence com uma tranquilidade que expõe o abismo técnico entre eles. É justamente essa sensação de superioridade natural que faz dele o personagem mais forte da Arena Celestial. Até aqui tivemos 3 arcos, e 3 personagens diferentes ocupando o topo, mas agora a história muda completamente. No próximo arco aparecem a Gene Ryodan, Chrollo Lucifer e um Kurapika disposto a sacrificar tudo pela vingança. E é justamente aí que começa uma das maiores polêmicas desse vídeo. Será que Chrollo realmente é o mais forte de York New, ou existe alguém capaz de superá-lo? Vamos descobrir. Se até agora nós vimos caçadores talentosos e assassinos lendários, agora entramos no arco que mudou Hunter x Hunter para sempre. York New apresenta a Gene Ryodan, um grupo que faz até a Associação Hunter pensar 2 vezes antes de agir. E é aqui que um dos confrontos mais memoráveis da obra acontece. Arco 4, York New City. Em terceiro lugar, Hisoka Morou. Hisoka entra em York New com apenas um objetivo, enfrentar Chrollo.
Mesmo infiltrado na Genei Ryodan, ele demonstra confiança absoluta de que poderia enfrentar praticamente qualquer membro da trupe. Durante todo o arco, fica claro que Hisoka guarda cartas na manga, preferindo esperar o momento certo para lutar contra alguém que realmente desperte seu interesse. Em segundo lugar, Kurapika. Esse é o arco da vingança. Kurapika revela uma das habilidades mais perigosas já vistas até então. Graças ao Emperor Time, ele consegue utilizar 100% da eficiência em todas as categorias de Nen, além de criar correntes com restrições extremamente rígidas que aumentam absurdamente seu poder. Foi justamente essa combinação que permitiu derrotar o Vogen, considerado um dos membros fisicamente mais fortes da Genei Ryodan. Mas existe um detalhe importante: todo esse poder depende de condições severas, e foi criado especificamente para enfrentar a trupe fantasma. Isso faz de Kurapika um adversário quase imbatível contra as aranhas, mas não necessariamente contra qualquer usuário de Nen. Em primeiro lugar, Chrollo Lucifer. O líder da Genei Ryodan ocupa o primeiro lugar. Sua habilidade, Skill Hunter, é considerada uma das mais perigosas da obra. Ao cumprir condições específicas, Chrollo pode roubar habilidades de Nen de outros usuários e armazená-las em seu livro. Isso significa que cada batalha pode ser completamente diferente da anterior. Ele literalmente monta seu arsenal em cima do adversário que tem pela frente. Além da inteligência absurda e da calma em combate, Chrollo lidera a trupe fantasma com autoridade absoluta, e é justamente essa imprevisibilidade que o coloca no topo de Yorknew. Mas depois de um arco tão sombrio, a história muda completamente. Agora o campo de batalha é um videogame, só que esse jogo esconde alguns dos usuários de Nen mais fortes do mundo. Arco 5, Grid Island. Em terceiro lugar, Gon Freaks. Em Grid Island, Gon finalmente começa a lutar como um verdadeiro caçador. Seu domínio do Jajanken evolui rapidamente, e sua criatividade durante as batalhas mostra que força não é sua única qualidade. Mesmo enfrentando adversários muito mais experientes, ele encontra maneiras de virar situações praticamente impossíveis. Em segundo lugar, Gentro. Conhecido como o Bombardeiro, Gentro é um dos antagonistas mais perigosos da série. Sua habilidade Countdown transforma qualquer erro do adversário em uma sentença de morte. Além disso, ele possui enorme experiência em combate e demonstra excelente domínio das técnicas básicas de Nen. Mesmo enfrentando Gon, Killua e Biscuit, continua sendo uma ameaça até os últimos momentos do arco. Em primeiro lugar, Razor. No topo está Razor, um dos responsáveis pela criação de Grid Island e escolhido pessoalmente por Jim Freaks para proteger o jogo. Sua quantidade de aura é gigantesca. Durante a partida de queimada, ele enfrenta Gon, Killua, Hisoka e vários outros jogadores ao mesmo tempo, obrigando todos a trabalharem juntos apenas para equilibrar a disputa. Poucos personagens conseguem transmitir tanta força apenas pela presença quanto Razor. Se ele estivesse lutando para matar desde o início, dificilmente alguém naquele arco conseguiria pará-lo. Se você chegou até aqui, comenta qual foi o ranking mais polêmico até agora. Foi Kurapika acima de Hisoka? Ou você colocaria Razor acima de todo mundo com ainda mais facilidade? Porque agora chegou o arco que redefiniu completamente a escala de poder de Hunter x Hunter. E nele encontramos não apenas o humano mais forte, mas também o ser mais poderoso já apresentado na obra. Arco 6, Formigas Quimera. Antes do top 3, menção honrosa, Neferpitou. Pitou é um verdadeiro prodígio. Sua aura é tão monstruosa que faz caçadores experientes perderem a coragem de lutar. Sua habilidade médica, o Dr. Blythe, demonstra um nível de domínio de Nen dificilmente visto em qualquer outro personagem do arco, unindo velocidade, precisão cirúrgica e capacidade de adaptação em combate. Mesmo com todo esse talento, o que acontece logo à frente neste ranking mostra que existe algo ainda mais assustador do que talento técnico: fúria descontrolada. Em terceiro lugar, Isaac Netero. Aqui finalmente vemos por que Netero era chamado de lenda. Após décadas de treinamento, ele desenvolve o Hyaku Shikikano, uma técnica capaz de lançar centenas de golpes em uma velocidade quase impossível de acompanhar. Mesmo enfrentando um adversário muito superior fisicamente, Netero consegue lutar de igual para igual durante boa parte da batalha, graças à sua experiência e técnica. E quando percebe que não conseguirá vencer apenas com sua força, entrega um dos momentos mais marcantes de toda a história dos animes, a Mão Zero, uma demonstração absoluta de determinação. Em segundo lugar, Meruem. Meruem nasce como um ápice da evolução das Formigas Quimera. Sua força física, velocidade, inteligência e capacidade de adaptação superam qualquer personagem apresentado até aquele momento. Mesmo enfrentando Netero em seu auge, consegue analisar milhares de movimentos, encontrar padrões e vencer um adversário considerado a maior lenda da Associação Hunter. Mas o que realmente torna Meruem único não é apenas sua força, é sua evolução como personagem. Ao lado de Komugi, ele aprende que existe algo muito mais valioso do que vencer uma batalha, e é justamente essa transformação que faz de Meruem um dos melhores antagonistas da história dos mangás, mesmo sem levar o topo deste ranking. Em primeiro lugar, Gon na versão adulta. E aqui está a escolha mais chocante do arco. Depois de saber o que aconteceu com Kit, Gon tomou uma decisão irreversível. Usa um Nen de promessa e restrição para trocar todo o seu potencial de crescimento futuro por um poder absoluto, ali, naquele instante.
O resultado é um Gon irreconhecível, fisicamente adulto, cuja aura é tão avassaladora que se torna visível a olho nu até para quem não sabe usar Nen. Com um único golpe, ele elimina Neferpitou, um dos membros mais fortes da Guarda Real, antes que ela consiga reagir. É, sem exagero, um dos maiores feats de dano instantâneo já mostrados na obra até aquele momento. Claro, existe uma ressalva enorme. Esse poder não é sustentável, dura pouquíssimo tempo e quase custa a vida do próprio Gon. Mas, dentro da regra deste vídeo, analisar o que a obra mostrou no momento em que mostrou, ninguém entrega mais poder bruto em um único instante do que o Gon adulto. E é por isso que ele fica no topo das Formigas Quimera. Depois das Formigas Quimera, Hunter x Hunter muda novamente. As batalhas dão lugar à política, manipulação e estratégias entre os maiores Hunters do mundo. Mas não se engane, é justamente aí que aparecem alguns dos usuários de Nen mais assustadores da obra. Depois da morte de Netero, o mundo Hunter entra em uma nova era. Agora as batalhas não acontecem apenas com socos e habilidades de Nen. A política passa a decidir o futuro da Associação Hunter. Arco 7, eleição do 13º presidente. Em terceiro lugar, Pariston Hill. À primeira vista, Pariston parece apenas um político carismático, mas basta observar como ele manipula toda a eleição para perceber que estamos diante de um estrategista assustador. Ele consegue controlar o rumo dos acontecimentos, manipular aliados e adversários, e até desafiar a autoridade da Associação Hunter sem precisar levantar um dedo. Ninguém sabe ao certo o limite do seu poder de combate, e é essa incerteza que o torna perigoso de um jeito diferente dos outros nomes dessa lista. Em primeiro lugar, Ging Frix. Finalmente conhecemos Ging de verdade, e ele prova imediatamente porque é considerado um dos maiores Hunters do mundo. Sua inteligência é absurda, sua leitura de pessoas impressiona até os Zodíacos. Além disso, sua facilidade para compreender técnicas de Nen demonstra um talento quase inacreditável. O peso que ele carrega dentro da história, o pai que Gon passa a obra inteira tentando alcançar, já diz muito sobre o nível em que ele está sendo posicionado pela narrativa. E então, mais complexo de Hunter x Hunter. Não existe um grande torneio, não existe um vilão principal, existe apenas um navio. 14 príncipes, centenas de usuários de Nen, e uma guerra onde qualquer erro significa morte. Aviso rápido, a partir daqui entramos em capítulos mais recentes do mangá. Se você quer evitar spoiler de perto, essa é a hora de pausar. Arco 8, Guerra de Sucessão. Em terceiro lugar, Benjamin. Benjamin é a definição de força militar. Entre todos os príncipes de Kakin, ele é o mais preparado para um confronto direto. Seu treinamento é impecável, sua quantidade de aura impressiona, e sua habilidade de Nen, Benjamin Baton, permite que ele herde as habilidades de seus soldados quando eles morrem por ele. Quanto mais a guerra avança, mais perigoso Benjamin se torna. Além da força individual, ele lidera um verdadeiro exército de usuários de Nen extremamente competentes. Em segundo lugar, Tserriednit Ruiguo-Hou, o quarto príncipe. Pouquíssimos personagens em Hunter x Hunter evoluem tão rapidamente quanto Tserriednit. Em questão de dias, ele demonstra um talento para Nen que beira o absurdo. Sua capacidade de aprendizado é praticamente sem precedentes, mas o mais assustador é sua habilidade especial. Ela permite visualizar alguns segundos do futuro e agir antes que seus adversários sequer percebam o que aconteceu. Se continuar evoluindo nesse ritmo, Tserriednit tem potencial para se tornar um dos personagens mais fortes de toda a obra. Em primeiro lugar, Haukenbug Ruiguo-Hou. Essa é a escolha mais polêmica de todo o vídeo, e agora ficou ainda mais complicada. No início da Guerra de Sucessão, Haukenbug parecia apenas mais um príncipe idealista, movido por boas intenções em meio a uma disputa sangrenta. Só que tudo muda quando sua besta guardiã de Nen entra em ação. A habilidade dele, conhecida como Grimmel de Dissonance, cresce conforme a lealdade dos seus seguidores aumenta. Ele acumula a aura de todos que o apoiam de verdade, e transforma isso em uma flecha capaz de atravessar praticamente qualquer defesa. E aqui vem a virada mais recente da história. Ao ser atingido por essa flecha, um alvo tem sua consciência trocada pela de um dos seguidores leais de Haukenbug. E foi exatamente assim que ele executou seu plano mais ousado. Transferiu sua própria consciência para dentro de um dos guardas de Benjamin, deixando seu corpo original ser eliminado como se ele tivesse realmente morrido. Na prática, Haukenbug sacrificou a própria identidade para infiltrar seu maior rival por dentro, e continua manipulando a guerra mesmo sem estar mais no corpo com que começou tudo. Isso muda a forma de olhar para ele. Não estamos falando só de uma habilidade poderosa em combate direto, estamos falando de alguém que transformou a própria morte em uma jogada estratégica. E é justamente essa combinação de poder coletivo com uma mente disposta a ir até esse extremo que me faz colocar Haukenbug no topo da Guerra de Sucessão, mesmo sabendo que esse ranking pode mudar de novo a qualquer capítulo novo. Depois de analisar todos os arcos, alguns nomes aparecem repetidamente entre os mais fortes: Hisoka, Netero, Kurapika, Ging e, claro, Meruem. Cada um dominou sua própria época da história, mas Hunter x Hunter tem uma característica única: a escala de poder nunca para de evoluir, e o próprio Haukenbug é a prova disso. Nem a morte tira alguém do jogo nessa obra.
Cada novo arco muda completamente a forma como enxergamos o Nen, e a Guerra de Sucessão, ainda em andamento, prova isso melhor do que qualquer outro momento da obra. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual personagem ficou alto demais? Quem merecia entrar no top 3? E qual foi o ranking mais polêmico de todo o vídeo? Escreve aqui nos comentários. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai responder uma pergunta que divide praticamente toda a comunidade de Hunter x Hunter. Quem é o personagem mais forte da obra inteira? Até a próxima!